Hoje, 1º de abril, gente, quando são 7 horas mais 35 minutos, e não é mentira, hein? Hoje é 1º de verdade. Vamos para a nossa entrevista do dia de hoje. Vamos falar de um espetáculo inédito de dança aqui em Campinas. É o espetáculo Mulheres da Figueira, que é um termo pejorativo usado aí para se referir àquelas que no passado foram queimadas na fogueira por serem curandeiras ou contrárias aos papéis designados pela sociedade, né? Mas ninguém melhor para falar disso do que a Laís. A Laís, que ela idealizou tudo isso, né? E vem executando aí pela dança. E também ela é bambolista. Laís, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem e você? Muito bem, graças a Deus. Bem, graças a Deus. Seja bem-vinda. Muito obrigado por estar aqui conosco, por estar trazendo todas essas notícias, trazendo aí todas essas coisas bacanas e trazendo também essas informações desse espetáculo único que se montou com muito carinho, com muita coisa boa aqui em Campinas. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês também, muito obrigada. Pra gente começar aqui a nossa entrevista, eu queria saber como que começou tudo isso, né? Como começou aí a sua paixão pela dança, pelo bambolê, como começou aí a paixão pelo teatro, porque teatro é como rádio, você se apaixona, não tem jeito, né? Sim. Olha, começou com a minha vinda para Barão Geraldo, né? Eu sempre morei em Campinas. E aí eu vim morar aqui em Barão Geraldo e eu tive contato com essa cultura mais próxima, né? Cultura da arte, eu não tinha esse contato antes. E aí eu descobri que tinha aqui a Universidade de Dança, né? Na Unicamp. E aí comecei a me engajar mais nessas atividades, né, culturais e decidi prestar o curso em 2013, né? E aí eu me apaixonei, porque eu nunca tinha dançado antes da forma como a Unicamp propunha, né? Que era uma coisa mais do contato da expressão corporal e tal, e aquilo foi muito libertador para mim, né? Então eu decidi em 2013 prestar o vestibular, e aí eu fui fazendo esse caminho aí. Em 2016 eu conheci o bambolê e realizei meu TCC em dança na Unicamp sobre esse assunto, né? Sobre a temática do bambolê. Sensacional, e desde aí não largou mais, já foi direto aí a vida inteira fazendo. E como funciona? Você faz espetáculos, você monta peças teatrais, como funciona essa vida da Laís? Nossa, é uma loucura. Olha, eu faço performances em eventos, eu tenho bambolês de LED, bambolês de fogo, performances com multi-bambolês, né, que são vários bambolês. Eu vendo bambolês em feiras que eu mesma faço, né, bambolês artesanais. Dou muita oficina também, já fiz bastante SESC, né, oficina para criança, oficina para família, oficina para idosos, que foi muito legal, assim. E sempre que dá eu dou aula também online, vendo curso online. Eu foquei muito nessa questão do bambolê, né, e os espetáculos, estou sempre escrevendo também projetos para fazer os espetáculos e ter as apresentações, né, que é um pouco diferente das performances. As performances são mais curtas, né, não tem um tema específico, e eu gosto de trabalhar o bambolê mais a fundo, assim, com um tema, com uma questão social envolvida. Foi por isso que eu escrevi esse projeto aí. Então, já aproveitando, falando desse espetáculo em si, né, Mulheres da Figueira, como é que surgiu a ideia de abordar essa temática, né, da perseguição histórica às mulheres? Por que você decidiu retratar isso nesse espetáculo e como que é retratado? Certo. Então, eu estava trabalhando, né, normalmente lá no meu Instagram, fazendo uns vídeos com bambolê de fogo, e eu escutei uma música que falava sobre Mulheres da Figueira. E eu achei o termo, né, curioso, nunca tinha ouvido falar, e fui pesquisar sobre o assunto. E ele bateu certinho ali com o momento que eu estava passando, né, que era essa questão das mulheres, dos julgamentos e tal, e ela falou bem sobre a questão dos filhos. Então, o julgamento da mulher na sociedade já é, né, a gente já está acostumado, assim dizendo, né, mas estava falando especificamente da questão dos filhos. E eu virei aí dos 30 anos e parece que esse é um julgamento que ficou um pouco mais latente, que eu percebi, entende? Então, tanto para mim quanto para as minhas amigas, essa questão do filho começou a pegar, assim, que às vezes a gente fala, eu tenho até medo de falar sobre o assunto.
Porque ou você, se você não quer, você é vista como desnaturada, né? Ou se você quer, você é vista como a doida pra casar, vai ter filho com qualquer um. Não tem o meio termo, né? Não tem meio termo. Aí eu tava sentindo muito isso. Eu falava assim, eu quero ter filho. Ai, você ainda não tem? Parecia que vinham uns consolos, assim, pessoas me consolarem. Aí eu falava, nossa, mas não é assim, né? Calma. E muita questão também das outras amigas minhas, por exemplo, que não queriam, mas tem algum problema, né? Você é desnaturada, ainda não aconteceu pra você, mas vai acontecer. Então, essa questão pegou bastante dos filhos, mas eu quis falar sobre a questão em geral, assim, né? Do julgamento da mulher. Porque é sempre muito isso, parece que a gente é sempre vilanizada, né? Sempre nas histórias a gente acaba saindo como a vilã da história. E aí eu achei essa história das mulheres da Figueira muito pertinente para falar sobre isso, né? Porque era justamente isso, eram às vezes mulheres que eram curandeiras, eram mulheres que gostariam de trabalhar, né? Não queriam só ficar no papel de mãe, filha, né? Cuidando da casa e às vezes rejeitaram os valores cristãos da época. Então tudo isso, assim, elas foram queimadas por isso. E aí meu questionamento era o quanto que isso mudou. A gente não é mais queimada literalmente falando, né, na fogueira e tal, mas a gente é queimada na nossa personalidade, na nossa fama, né, na forma de ser. A gente acaba sendo tolhida nas nossas escolhas por medo do julgamento da sociedade. Eu ainda acho que isso está muito presente. E como eu estava no momento ali bem que isso estava latente, quando apareceu a oportunidade de escrever o projeto, eu senti que seria uma boa hora de falar sobre isso. Isso é muito bacana e isso também é muito importante nos dias de hoje, né? E Laís, quais foram aí os principais desafios, né, ao integrar as técnicas circenses, como dança com fogo e também os bambolês, para retratar temas tão sensíveis e históricos no espetáculo? O maior desafio é a gente não ficar só nos truques, né? É muito comum, assim, quando a gente vai mexer com um objeto, até mesmo na dança, a gente ficar muito preso a fazer algo técnico, muito técnico o tempo todo. E esse espetáculo tem que trazer uma mensagem, né? Então a gente teve que conectar com símbolos. A gente utiliza muito de símbolos nesse espetáculo para trazer o que a gente quer, né? Então o simbolismo do bambolê, a hora que o bambolê entra, a hora que o leque entra, está tudo relacionado no roteiro ali para que faça um sentido, né? O uso da saia, a saia se transforma ora em uma barriga, né? Ora ela se transforma num vestido de casamento, ora ela se transforma em cordas que prendem. Então a gente vai utilizando bastante o viés criativo para trazer essa mensagem, sem deixar também a técnica de lado, porque acho que essa é a maior dificuldade, né? Às vezes a gente esquece de dançar, né? De trazer o simbolismo pelo corpo, pela expressão, para ficar fazendo truque, para ficar reproduzindo alguma coisa que a gente já sabe, né? Então acho que essa foi o maior desafio aí, mas que tá caminhando muito bem. Acho que a gente vai fazer um espetáculo bem legal, assim, para vocês verem. Vai trazer bastante. E nesse espetáculo você tem a participação de artistas convidadas. Você poderia falar quem são, como que vai ser isso? Sim, é a Cuba Mercúrio e a Guta Fanelli, né? Eu convidei elas porque são meninas que eu já admirava o trabalho há muito tempo, assim, né? Acompanhava elas. E cada uma tem um solo ali, né? Eu achei importante colocar a individualidade delas nesse espetáculo, porque elas têm corporidades muito específicas, né? A Guta, ela vai trazer um corpo mais brincante, e enquanto a Cuba traz mais essa coisa do empoderamento da mulher, né? Da sensualidade também, é uma coisa bem forte. E são individualidades que cada uma tem, né? Eu sou mais expressiva, sou mais para fora, então são coisas, características que eu acho que tem que ser valorizadas, né? Em solos, ao mesmo tempo que a gente também tem as nossas partes coletivas. Então, nosso início é bem coletivo, aí cada uma tem seu solo, onde cada uma passa a sua mensagem do que é ser mulher para cada uma, né? Então, acho que a gente trabalhou meio assim, dessa forma. Isso é bem bacana, né? Agora, Laís, eu estou sabendo que toda a equipe técnica é composta exclusivamente por mulheres, né? Qual a importância dessa sua escolha e qual a mensagem que o espetáculo deseja transmitir
E como isso impactou aí o processo criativo? Certo. Primeiro para trazer visibilidade para essas mulheres, né? A gente já tem uma luta aí, né, de ter a igualdade nos salários, né? Ter um espaço reservado para gente que é muito difícil. E eu conheço mulheres incríveis, com trabalhos incríveis, e eu achei que esse espetáculo teria que ser, não teria como não ser, reservado a essas mulheres para trazer para elas mais força também, né? E impacta, porque cada uma ali sente, né, passou por isso, então elas se identificam com o projeto, e essa identificação faz ele ser mais verdadeiro, né? Ele faz vir de dentro, assim, né? Então, é uma mensagem que eu quero passar, é uma mensagem que elas querem passar, né? E eu acho que isso fortalece a gente como mulheres, né? Isso é bem bacana, né? Agora, outra coisa que eu queria saber também, Laís, é que essa montagem foi contemplada pela Lei Paulo Gustavo de Fomento à Cultura, né? Como que esse apoio influenciou a produção do espetáculo, né? Quais os benefícios mais criativos desse incentivo e qual a dificuldade de emplacar um projeto na Lei Paulo Gustavo? Certo. Os benefícios porque sem ele a gente não conseguiria fazer, né? O incentivo à cultura é muito importante por causa disso, porque às vezes a gente tem ideias incríveis, mas precisamos, né, nos sustentar, fazer nossos trabalhos e reservar um tempo para a gente conseguir fazer um processo criativo, que é um outro tipo de trabalho, né? A gente precisa de incentivo, a gente precisa receber por isso também, né? Então, a gente não pode simplesmente, a gente não tem, né, nem como investir em cenário, figurino, em tempo, em materiais para fazer um espetáculo desse porte sem um incentivo, né? Então, é muito importante aí a Lei Paulo Gustavo. Eu acho que a dificuldade talvez seja as poucas vagas, né? São poucos os espetáculos que a gente consegue, né? A cultura, o circo mesmo, acho que foram 5 projetos, né, que tinham a chance de serem aprovados. A arte é sempre, você vai ver outros projetos, o número de vagas, né, por edital são muito maiores, então o circo acho que foi o que menos tinha. Então, essa é uma dificuldade, né, ter mais recursos, né, mais chance para outros artistas, e eu acho que principalmente isso, assim, né, essa questão também que eu estava conversando com você sobre escrever o projeto antes. A gente tem sempre que reservar muito tempo para escrever esse projeto sem a chance de ser passado. Isso às vezes é um pouco desanimador, né, para o artista. Isso eu falo assim, uma dificuldade nem da Lei Paulo Gustavo, mas dos editais em geral. Porque a gente tem que parar um tempo, assim, para escrever um projeto que não é, assim, simples, sabe? Não sai da noite para o dia. E a gente não sabe nem a chance, né, daquilo passar. E se não passa, a gente também não tem nenhum feedback, a gente não sabe o que pode melhorar ou não. Acho que isso é um ponto importante também, né? Por que não passou, né? O que precisa melhorar para a gente tentar escrever melhor. E é isso, é um tempo muito gasto, assim, que a gente nunca sabe se vai ter um retorno. Então acho que essa é uma dificuldade dos artistas para escrever editais, assim, em geral. As apresentações ocorrerão na Estação Cultura, aqui em Campinas, nos dias 4, 5, 12 e 13 de abril, né? Agora, Laís, por que foi escolhido a Estação Cultura, né? E como o local faz um diálogo aí com a proposta do espetáculo? A Estação Cultura já é um espaço histórico, né? Eu acho que isso já traz todo um outro clima pro espetáculo, né? Ele tinha que ser ali também, sabe? E ele também é um dos lugares que mais se propôs, né, a ter essa abertura para fazer um espetáculo com fogo, porque essa é uma dificuldade, né? A gente não pode fazer espetáculos com fogo em lugares fechados devido à lei depois da Boate Kiss, né? Tem toda essa questão. E eles foram muito abertos, muito receptivos, né, para adaptar toda a estrutura para a gente fazer esse espetáculo. E eu acho que esses 2 fatores foram
os principais da escolha da Estação Cultura, assim, né? Por ser um lugar histórico, um espaço público e que tem também acessibilidade, né? Traz bastante acessibilidade por ser no centro da cidade, as pessoas podem ir com mais facilidade. Muito bacana, então. E quem quiser assistir, como que faz então? É só aparecer lá, sexta-feira agora, às 20 horas. Vai ser um espetáculo, vai ser só o nosso espetáculo nessa sexta-feira, né? Então é só chegar um pouquinho antes para reservar os assentos. E no sábado vai ser juntamente com uma feira de carros antigos e na dia 12 e 13 vai ser juntamente com a Feira Mística. Que bacana, então. Então todo mundo convidado, sexta-feira, são 4 dias, né? Sexta e sábado agora, 4 e 5. E também no outro final de semana, né, Laís? No dia 13 e 14, é isso? 12 e 13. 12 e 13. Sábado e domingo, junto com a Feira Mística. Então, meu amigo, minha amiga, vai ser um espetáculo sensacional, um espetáculo para toda a família, né? Pode levar aí toda a família, que com certeza você vai ter grandes momentos nesse espetáculo montado aí pela Laís Rodrigues e toda a sua equipe. Laís, faz aí o convite para todos que estão curtindo a Transamérica comparecer aí em todos os dias de evento. Olá, pessoal, ouvintes da Transamérica. Estão super convidados para vir assistir esse espetáculo Mulheres da Figueira. A gente organizou ele com muito, muito carinho e a gente quer trazer uma experiência incrível para vocês de dança, de espetáculo com fogo, que com certeza vai aquecer o coração de vocês. Então eu espero vocês lá, 20 horas, dia 4 e 5 e dia 12 e 13, às 7h25 na Estação Cultura. Muito bem. Parabéns, Laís, parabéns mesmo por toda essa criação, por toda essa expertise em montar um espetáculo. A gente sabe o quanto é difícil a vida do artista no Brasil, e você é uma pessoa vencedora, pode ter certeza disso, uma grande guerreira, e com certeza nós estaremos lá para poder fazer esse registro desse grande evento. Mais uma vez, parabéns. Muito obrigada, eu que agradeço, viu? Espero vocês lá também. Vamos lá, né, Guilherme, fazer umas fotos, depois a gente quer bater foto, né? Muito bem, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco. Nos próximos espetáculos, pode falar com a gente, que estamos aqui com a Transamérica de portas abertas para todo espetáculo que a Laís e toda a sua equipe queira fazer aqui em Campinas, em toda a região também. Que bom, agradeço, viu? Vamos embora? Vamos lá, 6h30 da manhã, estamos de volta. Amanhã uma boa terça-feira a todos e não mente muito hoje, hein? 1º de abril. Hoje não pode mentir. Minta com moderação. A gente vai. Ou não. Minta com... É uma coisa que não é mentira, que é bem verdade. O quê? A partir de hoje o Nando volta ao horário dele normal, de 8 a meio-dia. Né? Ele estava ansioso por isso, estava batendo no pé aqui, então... Estava com fome. Estava com fome. A gente volta e meia comer alguma coisa que ele pegou. A gente come aqui uns 10, 15 minutos dele, ele comeu 1 hora da rede. Olha a cara de felicidade dele aí agora. Bem, Nando, seja bem-vindo mais uma vez, de 8 a meio-dia aqui na melhor programação do Rádio Campineiro. A gente vai embora agora. Vamos lá, até amanhã. E não é mentira. Tchau. Você ouviu Transamérica Notícias. De volta amanhã às 6 da manhã. ZYM 919